venho trazer esse programa para vocês. É um programa que o intuito é trazer conhecimento para você que é microempreendedor, que é um empreendedor de comunidade, que é um CLT que sonha em ter o seu próprio negócio. Hoje é o nosso programa de 00, beleza? Por que programa de 00? Porque a gente vai fazer mais uma apresentação para vocês do que é a ideia do Podpactos, tá certo? Então a gente vai estar trazendo convidados aqui, convidados que criaram o seu negócio do zero, convidados que estão tentando criar o seu negócio do zero e que talvez, de alguma forma, trocando ideia, a gente consiga se ajudar, porque eu acho que o network ele é a base de tudo. Tem que ter conhecimento e conhecimento só é aplicado através de conversas, através de ideias, tá certo? Vamos falar aqui do nosso patrocinador, Ressalte Odonto, tá patrocinando a gente, tá? Nesse processo aí da Podpactos. Então assim, para você que quer fazer seu tratamento odontológico, tira esse print aqui, ó, da tela, tá? Tem que tirar o print da tela, vocês vão ter 30% de desconto. Pode ir até uma clínica Ressalte Odonto. A gente tem também aqui na Antônio Piranga, 123 no centro de Diadema. Tem na Mateu Bem também na Zona Leste. Tem no centro em Osasco. Então você tira esse print, leva até a clínica e você tem 30% do seu procedimento que você for fazer, beleza? Muito obrigado, Ressalte Odonto, pelo apoio. Vamos seguir então aqui o nosso programa, vamos fazer o nosso negócio acontecer e a gente depende de vocês, tá, galera? Então assim, se você puder, cara, transfere para mais gente, manda isso daí para outras pessoas, para que as pessoas possam ver, tá? E possam também adquirir esse conhecimento e também possa, às vezes, se identificar com o nosso programa, porque esse é o intuito, é identificar, fazer com que as pessoas se identifiquem com a nossa ideia. Então, o nosso programa, ele é voltado sim para o povo periférico, para o povo que pensa em mudar de vida através do seu trabalho, através do seu empreendimento, dos seus sonhos. E a gente está aqui para poder te auxiliar e te ajudar com isso, tá certo? E a gente também vai abordar aqui o assunto de religião, porque a gente acredita que para o sucesso do negócio dar certo, o seu sucesso espiritual, ele tem que vir em conjunto, tá? Eu sou um rapaz cristão, então eu acredito que através da fé, através daquilo que a gente acredita que é o certo, ajuda nas nossas escolhas do empreendedorismo e ajuda também para que a gente tenha êxito naquilo que a gente está exercendo. Beleza? Hoje a gente vai trazer o tema de adversidade, até porque, galera, é importantíssimo a gente falar sobre isso, tá? Adversidade. É um momento que eu vivi, na verdade ainda estou vivendo, mas acredito eu que as coisas estão se resolvendo e a gente está dando certo. Então eu quero dividir com vocês essa minha experiência, eu quero dividir com vocês tudo aquilo que eu acredito que deu certo para mim e também o que eu acredito que deu errado. Que aí vocês vão conseguir saber e não fazer, beleza, galera? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo no deserto. A gente consegue colocar aí, Léo? Cara, tem essa imagem aí, eu acho que vocês estão conseguindo ver, tá? Jesus Cristo no deserto, nessa passagem, tem um lance muito louco. Por quê? Porque Jesus Cristo ele foi até o deserto para jejuar, né? Então lá ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Por que Jesus Cristo foi no deserto e por que ele foi fazer esse tipo de sacrifício com o corpo, de jejuar, tá? Eu vou explicar para você o porquê. Porque quando a gente enfraquece a carne, a gente fortifica o espírito, tá certo? Então, quando você satisfaz a carne com desejos, né? Desde a parte de alimentação, sexo, vaidade ou qualquer coisa que faça com o intuito de alimentar a carne, você está fraquejando o seu espírito. Então você está deixando o seu espírito fraco, tá certo? A partir do momento que você faz o jejum, você deixa a sua carne fraca e o seu espírito ele fica fortificado. Então você consegue se aproximar de Deus. Então, quando Jesus foi até o deserto, ele foi com o intuito de se aproximar do Pai, tá certo? E ali no deserto ele foi tentado pelo diabo. Então você pode ver que essa imagem aí ela é bem forte, porque você pensa, você veio até a terra, você tem os seus propósitos, seus objetivos, suas metas, e você acha que a vida é difícil. Só que se até o Filho do Pai foi tentado na terra, como que você acha que vai ser a sua vivência aqui? Vocês conseguem entender? Então o que eu estou passando para vocês aqui, galera, numa pequena passagem, é que vocês vão sofrer
atormentações. Isso é normal, faz parte da vida. Isso é a adversidade, que esse é o foco da nossa conversa hoje, tá certo? Então assim, Jesus Cristo foi até o deserto, ele foi se conectar com o Pai e ele acabou recebendo ali a presença do diabo. E você vê e você percebe que quando Jesus Cristo foi até o deserto, o diabo levou ele no monte mais alto e mostrou todos os reinos para ele. E falou assim: Jesus, é só se ajoelhar, é só ajoelhar aqui. E aí Jesus foi tentado ali naquela situação e falou: não vou adorar outro Deus, a não ser o meu. Então assim, só para você entender o rolê, imagina que você sobe no monte mais alto da terra. Na realidade, você vai conseguir ver todos os reinos, todos os países? É lógico que não. Então, pensa comigo, nessa passagem, o que o diabo fez foi mostrar para Jesus uma inteligência artificial. O que ele fez foi mostrar para Jesus uma tecnologia. Ele teve que mostrar um holograma para Jesus. Falou: Jesus, aqui está todos os reinos, é só você se ajoelhar. Então, desde aquela época, essa tecnologia que vocês acham que hoje é atual, ela não é atual. O diabo já usava. E foi tentar Jesus com isso. Então assim, galera, o que eu entendi referente a isso? Eu entendi que a gente sempre vai ser tentado e que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Eu vou falar para você de novo e vou falar nessa câmera aqui, ó. Eu entendi que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. E se a gente não planejar nossas escolhas e não executar com perfeição, as consequências não tem como ser positiva. Não tem como ser na sorte, não tem como ser no mais ou menos. Você tem que dar o seu melhor, dê o melhor de si. E volto a falar para vocês, galera, na passagem de Jesus aqui na terra, ele se uniu com 12 pessoas, 12 discípulos. Só que esses 12 discípulos, eles são totalmente diferentes um do outro. Pedro, por exemplo, era um pescador, bruto. Já Mateus era um cobrador de imposto, meigo, mas um cobrador de imposto, que era odiado pelo povo hebreu. Então assim, 12 pessoas diferentes, Jesus veio para a terra para poder escolher para essas pessoas semear a palavra dele. Só que olha só, por que Jesus não foi até a sinagoga e não já pegou os professores daquele tempo? Já pegou as pessoas para que as pessoas pudessem, que já praticava a palavra de Deus, praticasse a palavra dele. Por que não fizeram isso? Ele veio e escolheu 12 pessoas que não tinham preparo. Então olha só, para Jesus cumprir a meta dele, porque assim, Jesus ele veio na terra com um objetivo. Qual é o objetivo de Jesus? Qual foi o objetivo? O objetivo foi se sacrificar, para que nós, com o sacrifício de um sangue santo e inocente, pudesse ser salvo. Esse foi o objetivo de Jesus, tá certo? Então Jesus ele veio para a terra com uma meta. A gente consegue colocar os 12 aqui, Léo? Então Jesus veio com uma meta, só que ele precisou do quê? Ele precisou de uma equipe. Olha só, Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele veio para a terra com uma meta e ele precisou, para cumprir essa meta dele, uma equipe. Ele não iria conseguir fazer sozinho. Ele precisou dessa equipe. Então o que você tem de aprendizado para você que está empreendendo, para você que está querendo sair do CLT e montar o seu próprio negócio, para você hoje que é um autônomo, o que você consegue aprender com isso, galera? Vocês conseguem aprender que Jesus ele veio com uma meta e precisou de uma equipe. Então assim, ó, para tudo na vida a gente tem nossa meta. Para você que tem a sua meta de conseguir sua casa, tem sua meta de ter o seu carro, tem a sua meta de ter o seu cônjuge, tem a sua meta de realizar os seus sonhos, você precisa de uma equipe para você realizar isso daí. Se você tem sua família e quer ter sua casa própria, você vai chamar a sua família, sua esposa, seus filhos e vai falar: galera, agora a gente vai fazer uma economia aqui. Você vai chamar a sua equipe. Vocês conseguem prestar atenção no que eu estou falando para vocês? Porque sozinho você não vai conseguir, amigo. E olha que legal, além dele ter uma equipe, ele teve uma equipe que não sabia.
Porque ele não foi até a sinagoga para pegar ali os professores da época para poder pregar a palavra dele. Então ele pegou pessoas que não sabiam. E aí ele fez o quê? Ele deu um treinamento. Então olha só, Jesus, ele tinha uma meta, ele formou uma equipe e ele deu treinamento para esse time, para que aí sim fosse semeado e pregado a palavra dele. Vocês percebem isso? E o que eu estou querendo mostrar para vocês, galera, é que a gente não vai conseguir fazer as coisas que a gente quer sozinho. Existe um quadrante, fluxo de caixa. Mas Eduardo, você está misturando religião com empreender, com dinheiro, com... Não, galera. Eu estou falando para vocês do livro da vida. Quando você compra a sua geladeira nova, quando você compra a sua televisão, o que vem dentro da televisão? Vem um manual. Um manual. Você acha que a Bíblia é o quê? O que você acha que a Bíblia é? A Bíblia é um manual para o humano. É um manual para o ser humano aprender como que ele tem que fazer para viver, para dar certo, para prosperar na vida. A Bíblia, ela fala mais de dinheiro do que de qualquer outro livro. Do que até um livro de finanças, por exemplo, do Tiago Nigro. Então assim, qual que é o intuito da Bíblia? O intuito da Bíblia é fazer você viver bem. A palavra mesmo fala que você tem que vir para a terra para comer do bom e do melhor. Então não se apega com isso. Isso que te falaram é mentira. É mentira isso que te falaram. Só para a gente concluir aqui no que a gente está falando, Jesus, ele teve a meta dele que é... Olha só, e a meta dele não é qualquer meta não, viu, galera? É a meta pesada, tá? É a meta que ele teve que vir para se sacrificar. Ele veio para morrer. Ele recebeu essa meta do pai dele. Deus falou para ele: Jesus, eu preciso que você ajude aquela humanidade, porque senão não vai sobrar um. Não vai sobrar um. Olha que loucura, hein? Olha a meta do cara. E nego fala ainda que não acredita nele, mas vamos embora. E aí, o que acontece? Dentro disso, Jesus com a equipe dele, treinando a equipe dele, com os 12 discípulos diferentes, tá? Então um diferente do outro, mas com os mesmos propósitos. Então o que a gente consegue entender nisso, galera? Que mesmo que você esteja numa empresa, que essa empresa ela seja com pessoas diferentes, todos precisam estar no mesmo propósito. Todos precisam estar no mesmo propósito. E isso só acontece se a gente entender o objetivo. Qual que foi o objetivo dos 12? É pregar a palavra de Deus, na verdade é semear a palavra dele e fazer com que floresça em todo mundo, tá certo? Esse foi o objetivo. Então, dentro disso, Jesus Cristo, ele teve que ser crucificado. A gente vê que tá o povo chorando, mas a gente consegue perceber aqui que tá os soldados furando ali Jesus, né? Eu não vou entrar nesse debate agora, só para vocês entenderem aqui o meu ponto de vista, falando sério aqui, galera, não mudou nada do que era antigamente para o que é agora, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro, beleza? Antigamente existia os soldados romanos, tá? Os soldados romanos, eles existiam para colocar ordem em determinado território, tá? Soldados romanos, eles são hoje os policiais que você vê aí na rua, tá certo? O imperador, o governador, são o presidente, os deputados, o congresso, o legislativo, o executivo, são tudo isso que a gente chama de governo. Então, eles não mudaram nada, eles só modernizaram. Antes você era escravo e você trabalhava para você comer. Hoje eles te dão um salário que eles mesmos chamam de mínimo. De mínimo. Então assim, galera, o que a gente está aqui falando para vocês é querer abrir a cabeça de vocês, querer abrir o leque. Existe uma corrida dos ratos. Existe um treinamento específico para que a gente, povo periférico, não evolua financeiramente, profissionalmente, intelectualmente, de conhecimento, não evolua, tá? Então a escola, ela te ensina coisas que você não vai usar na sua vida. Você não vai usar na sua vida. Eu tenho vários amigos de escola que estudou comigo, muito inteligente, fizeram faculdade
e estão trabalhando para alguém. E eu tenho certeza que está infeliz trabalhando para alguém. Eu tenho certeza. Todos os meus amigos trabalham comigo e eu falo, não trabalha para mim, trabalha comigo. Vamos montar alguma coisa, vamos ser sócio. Esse é o objetivo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é para vocês abrir a cabeça, sair do leque. Não existe esse negócio de você falar assim, eu vou fazer uma faculdade para me ficar rico. Não existe. O que você vai falar é o seguinte, eu vou fazer uma faculdade para trabalhar para alguém. Presta atenção. Ah, Eduardo, eu não tenho que fazer a faculdade? Tem que fazer, se for para você fazer aquilo que você quer, para que você possa empreender, para que você alcance suas metas. É isso. Eu não estou falando para você deixar de estudar, não. Não entenda errado, porque aquele preguiçoso que já não quer estudar fala, eu ouvi lá na live do Eduardo lá no podcast que não tem que estudar. Não, sai fora dessas ideias. Você tem que estudar, só que você tem que estudar coisas que sejam determinadas para aquilo que você pensa em executar na sua vida inteira. A meta que Jesus tinha aqui era uma meta para a vida inteira. Ele não quer o pouco de você, ele quer tudo que você pode dar, cara. E você não está dando nem metade do que você pode dar para você mesmo. Como você quer ter uma bênção, como você quer ter uma oportunidade, se você não busca essa oportunidade, você não faz. Então assim, o que a gente pode aprender nessa pequena passagem aqui e no crucificamento é um negócio, missão, meta. Meta, Jesus veio para a terra com uma meta. A meta de ser crucificado, derramar o sangue inocente e puro na terra, para que todos possam ser salvos. Meta, equipe, Jesus tinha 12 discípulos, e esses discípulos foram treinados, ou seja, treinamento, tá? Então para qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, para você ter resultado, você tem que ter meta, equipe e treinamento, tá? Você pode ler a Bíblia e você pode aprender diversas coisas de diversas formas. Tem gente que acha que para ser salvo tem que ir para a igreja todos os dias. E eu te lamento te dizer, meu querido, mas Cristo não está na igreja. Cristo está dentro de você. Você manifesta. Se você não fazer as práticas dele, você não tem ele dentro de você. Se você não seguir o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que foi o que ele pediu, você não consegue ter Cristo dentro de você. E você não vai achar ele dentro da igreja. Não vai achar. Você tem que mudar o seu pensamento. Tá certo? Tem que mudar o seu pensamento. Então assim, ama a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? E ama o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo é você pensar, quando a pessoa ela precisa de uma situação, ou ela fez alguma situação com você, você pensa assim, se fosse comigo, o que eu queria que essa pessoa fizesse? Aí você vai lá e faz. Aí você está amando o próximo como a você mesmo. Beleza? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. E aí, os outros 8 mandamentos, se você abrir a Bíblia agora e ler, todos vão ser complementados com o primeiro e com o segundo. Olha só como é simples. 2 mandamentos, você consegue cumprir os 10. Beleza? Então o que a gente está querendo mostrar para você é isso. Não adianta você querer, eu quero crescer, eu quero mudar de vida, eu quero ter aquele negócio, eu quero ter... E você não seguir os princípios básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Busca primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Tá? Então primeiro busca Deus e você vai ter as demais coisas que você está buscando. Como que você vai ter as demais coisas que você está buscando? Como? Meta, equipe, treinamento. Beleza? E tem que ser pessoas que querem mudar de vida. Querem mudar de vida. Eu vou contar uma história aqui para vocês aqui, bem interessante, que meu amigo contou para mim. Ele me ligou e falou assim, Eduardo, minha filha estava querendo porquinho, toda hora pedindo porquinho, e aí eu fui e comprei um porquinho para ela. Comprei esse porquinho para ela, ela deu banho no porquinho, lavou ele, colocou ele no quarto dela, no colchão lá, rosinha, tudo bonitinho. Aí a mãe dela chamou ela na cozinha, ela foi até a cozinha, quando voltou, o porquinho não estava lá, não estava na sala, não estava no quarto, não estava na cozinha. Quando ela foi ver onde estava o porquinho estava no meio do quintal, lá na lama, se esfregando, tudo todo sujo de lama. Resumindo,
Não adianta você colocar pessoas que não estão preparadas, que não querem a mudança de vida. Ela vai voltar para a lama. Não adianta. E eu vou falar para vocês, eu já errei. Errei com pessoas. Errei de colocar pessoas erradas. E a responsabilidade eu seguro. Porque eu estou segurando essa responsabilidade até hoje. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. Eu cumpri os meus mandamentos. Eu amei Deus sobre todas as coisas e amei o meu próximo como a ti mesmo. Então quem errou não foi eu. O erro foi meu, mas quem errou não fui eu. Porque você fez o seu trabalho, você fez o seu papel. Se o próximo errou com você, não foi você que errou. O erro é seu, mas não foi você que errou. Então é isso que você precisa entender, tá? Isso que a gente está conversando aqui hoje é sobre adversidades, dificuldades que aparecem. E isso eu estou falando para vocês na empresa, mas eu posso falar para vocês também de família. Se a sua família não tiver vinculada com você na mesma meta, é capaz de você perder essa família. Se essa família não tiver vinculada com você como uma equipe, é capaz de você perder essa família. Se a sua família não tiver um treinamento, como assim, Eduardo? Treinamento? Que papo é esse? Treinamento da família? Treinamento é os princípios. Treinamento é o que pode e o que não pode. Treinamento é o que deve ser feito. Isso tem que ser dentro de casa também com a família. Então com a família você também cumpre meta, com a família você também tem a sua equipe e com a família também você dá o treinamento. Olha só que loucura. Então você pode usar essa estratégia para o seu negócio, para o seu lar e até para o seu espírito. Porque a gente acabou de pegar aqui nas passagens aqui de Cristo, no deserto, com os 12 discípulos e na crucificação. A meta dele, a equipe que ele formou, os 12 discípulos que ele treinou. Então você percebe que a meta ela tem que estar vinculada, a meta ela precisa de estar vinculada com o seu objetivo, com a sua equipe, com o treinamento constante, porque senão você não consegue chegar no objetivo, tá? Então assim, galera, a gente está passando para vocês aqui um pequeno pedaço do que a gente pensa em fazer, do que a gente já está fazendo, do que já está sendo executado. A partir de semana que vem, né, Léo? Toda terça-feira? Toda terça-feira você vai ter um programa ao vivo na live, tá? Toda terça-feira um programa ao vivo na live. Hoje é segunda-feira, a gente fez aí um teste para a gente poder estar passando para vocês a nossa mensagem, do que a gente vai conversar, dos conteúdos, do que vai ser agregado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse pedaço que a gente está passando aqui para vocês. Hoje a gente falou sobre meta, equipe e treinamento, e eu mostrei para vocês que isso está dentro da Bíblia, eu mostrei para vocês que isso precisa estar no seu lar, e eu mostrei para vocês que isso tem que estar no negócio de vocês, tá certo? A gente vai agregar muito mais conhecimentos como esse, eu vou falar muito mais coisas para vocês, e para você que pensa em sair do CLT, para ir para o empreendedorismo, para você que está aí trabalhando autônomo, que pensa como trabalhar em escala, crescer o seu negócio, você vai estar entrando no canal certo. Escuta o que a gente tem para falar, escuta o que a gente tem para mostrar para você, porque eu tenho certeza que a gente tem muito para agregar. E volto a falar, quem está falando aqui para você, cara, não é quem acha ou quem... Não, quem está falando para você é o neguinho que veio da favela, sem nada, tá? Pai e mãe pobre, avós pobre, e a gente conseguiu quebrar essa bolha. A gente conseguiu furar essa bolha, atravessar essa ponte e conseguiu chegar aqui e tá passando essa mensagem para vocês hoje. É quem não tá lá no CLT, é quem não tá lá no autônomo, é quem tá empreendendo, é quem tá gerando renda, quem tá gerando emprego e que tá fazendo o negócio acontecer. Então, eu tenho certeza que eu mereço essa credibilidade, esse voto de confiança de vocês. Segue a página, segue a gente, vai ter conteúdo, vai ter os cortes que o Léo vai fazer pra gente lá no YouTube. A gente conversou de muitas coisas aqui, a gente está querendo agregar para vocês conhecimento do empreendedorismo, passar para vocês como que é mais fácil a gente crescer pequeno, mas com inteligência, tá? E que o pequeno pode ser grande também, tá certo? Pequeno pode ser grande também. Hoje, a gente se encontra numa situação de crescimento,
Só que a gente já se encontrou numa situação do menos zero. Esse cara que está falando com vocês se encontrou numa situação do menos zero. Então, se eu cheguei aqui, pode ter certeza que vocês também vão chegar. Beleza? Sejam bem-vindos aí então ao nosso Podpactos, tá? Com o Eduardo Félix. A gente vai estar trazendo convidados aqui para vocês, para que vocês possam estar interagindo junto com a gente. A gente vai nos próximos programas, para que a gente consiga manter essa estrutura de pé funcionando, porque é cara a estrutura, é caro todo o processo que a gente está fazendo aqui. Para que a gente consiga manter isso de pé com a sua ajuda, a gente, todo o programa, a partir de terça-feira, vai deixar uma chave Pix. Você que sentir no seu coração, que acha que pode ajudar a gente com alguma coisa, vocês vão doar lá pra gente, para que a gente mantenha esse negócio de pé, recebendo convidados, tendo entretenimento, ajudando vocês a chegar mais longe, tá certo? E eu não quero que seja um negócio que falte para você, tá? Eu quero que seja um negócio que esteja sobrando, pelo amor de Deus, tá? Para que a gente consiga se ajudar e manter esse negócio funcionando, e eu tenho certeza que vai agregar na sua vida, tá certo? Só tenho que agradecer vocês, muito obrigado por essa oportunidade, e vamos fazer acontecer, pessoal. Podpactos com o Eduardo Félix.